Que seu dia seja excelente. Pastor Vanderlei Gonçalves falando com você. Estamos aqui na cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, nesse Brasil abençoado, onde tivemos e temos o privilégio de ser filhos dessa pátria. E estamos aqui nos estúdios Megapixel em Belo Horizonte e também Escola de Música Eloá. E para mim é um grande privilégio estar podendo gravar essa mensagem para o projeto Vem Orar Nacional da Igreja Congregacional. Eu também faço parte da 22ª Associação Minas Gerais da Igreja Evangélica Congregacional do Brasil, na União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, o IECB, e para nós tem sido um privilégio participar desse grupo e também de toda essa estrutura denominacional. Nós queremos deixar uma palavra de edificação para os nossos corações. Ela se encontra em Evangelho de Mateus, no capítulo 26, no verso 36 em diante. E o título desta mensagem é Na prensa do azeite, a solução. Veja o texto. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudesse vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos! Eis que o traidor se aproxima. Queridos, sem sombra de dúvida, estamos vivendo tempos difíceis, de catástrofes, doenças, dificuldades, e esse tempo nos traz alguma tristeza e alguma angústia. Muitos estão perdendo seus familiares e esse momento de dificuldade, de angústia não é fácil. E o Brasil inteiro já perdeu muitas vidas, né, com essa situação da enfermidade da Covid-19. E, sem sombra de dúvida, nós precisamos entender e precisamos lidar com a questão da tristeza e da angústia. E a grande pergunta que não quer calar: tristeza e angústia são pecados? Bem, se tristeza e angústia forem pecados, então Jesus Cristo pecou. E se Jesus Cristo pecou, vem a nossa fé. Nós devemos entender que Cristo ele morreu na cruz pelos nossos pecados. E para que isso pudesse acontecer de forma plena, era necessário que ele morresse como cordeiro perfeito, de forma vicária, substitutiva, para que nós pudéssemos ser transportados do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Então, Jesus ele não cometeu pecado. Então quer dizer que tanto eu quanto você, todos nós, inclusive Jesus, nós somos sujeitos à tristeza e à angústia. Tem um texto que se encontra em Salmo, capítulo 13, verso 3, onde Davi ele está ali expressando algo acerca da sua vida e do seu coração. E ele diz que estava desejoso, né, pela morte.
E a situação de Davi ali era uma situação muito difícil. Alguns teólogos e alguns comentadores dizem que Davi estava mesmo à porta da morte. Mas aqui nesse texto, Jesus ele fala sobre essa questão de uma maneira diferente. Jesus aqui ele não está desejando a morte. Jesus aqui está querendo se livrar da morte. Essa tristeza que está aqui sobre Jesus é uma tristeza que traz desejo no coração para mudança. É uma tristeza que preserva a vida. Da mesma forma, a angústia. Você está, de repente, diante de um abismo e aquele sentimento de proteção, de não cair naquele abismo, então surge dentro de você uma angústia. Essa angústia é uma angústia de proteção. Então nós devemos entender que aquele momento de Jesus é um momento onde há um tempo de preservação da vida. Getsêmani, o que significa Getsêmani? Getsêmani significa a prensa do azeite. Então é onde a semente da oliveira, né, era pressionada, né, o fruto da oliveira, para que justamente ali pudesse extrair o óleo precioso para a culinária e também para os serviços religiosos e muitas outras coisas. O que podemos observar é que Jesus estava no lugar certo. No Monte das Oliveiras, Jesus estava para buscar a presença de Deus. E nós percebemos que Jesus tomou algumas atitudes para vencer a tristeza e a angústia. E é isso que eu quero compartilhar com você. Em primeiro lugar, Jesus ele tomou uma atitude muito interessante. Ele foi a um lugar que lhe era comum. Isto é, em primeiro lugar, Jesus procurou um lugar especial para encontrar conforto. Então Jesus ele foi para o Monte das Oliveiras. E para ele, o Monte das Oliveiras era um local de intimidade, era um local de convívio com o Pai, era um local de relacionamento com o Pai, era um local secreto para ele. É interessante que sempre quando Jesus tinha alguma situação que ele queria descansar ou até mesmo fazer qualquer coisa, ele ia para o monte. Ele foi para o Monte das Oliveiras orar por diversas vezes, ele ia para o monte para afastar-se das multidões, ele ia para o monte para ter comunhão com aqueles que lhe eram mais chegados, ele ministrou um dos seus mais famosos sermões no monte, o sermão da bem-aventurança, né, as bem-aventuranças, e a gente percebe que também Jesus mostrou a sua glória aos seus discípulos no monte. Não é bem verdade que aqueles, né, que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E se a gente for observar o contexto do Antigo Testamento, nós vamos observar que muitas coisas boas aconteceram nos montes, né? E quando nós falamos aqui de monte, eu não quero fazer apologia com relação à questão do monte, no que diz respeito a um lugar. É claro que orar no monte é importante, mas é importante também entender que o monte aqui, ele sem sombra de dúvida é físico, mas Jesus quer nos ensinar, a palavra quer nos ensinar que o monte aqui é lugar onde você encontra refúgio na sombra do Altíssimo. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então é muito importante entendermos que Jesus Cristo nos ensina que no momento da angústia e no momento da tristeza é importante buscar um lugar seguro. E esse lugar é o Deus Todo-Poderoso. Deus tem um lugar secreto para nós. A Bíblia fala que aquele que tem o desejo de orar, que entre no seu quarto, feche a sua porta e aí ora ao Senhor em secreto, e o Senhor que vem em secreto recompensará. Isso é muito importante. Em segundo lugar, Jesus ele buscou para si, né, amigos que pudessem lhe trazer conforto, que pudesse lhe servir de companhia. Então você vai observar isso no verso 37. Levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então quer dizer o quê? Jesus não passou o seu momento de angústia e o seu momento de tristeza sozinho. Ele trouxe para consigo alguns amigos. Mas chega um momento que ele diz assim para os seus amigos: olha, ficai aqui porque eu vou ali orar. Sabe o que significa isso? Significa que os seus amigos são seus companheiros, seus amigos, eles vão te dar uma força, vão te abençoar, vão estar ali lhe fazendo companhia. Mas o problema da angústia
e o problema da tristeza não são dos seus amigos. Esse problema da angústia e da tristeza é seu. Deus está te dando uma oportunidade para você entrar no Getsêmani, na prensa do azeite, para buscar a sua presença e receber dele a vitória. Uma outra característica que eu vejo aqui também nesse texto é que Jesus ele mostrou a sua humanidade no versículo 38 do capítulo 26, que diz assim: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Olha, Jesus, naquele momento, ele estava precisando não só de companhia, mas ele estava mostrando que ele era um ser humano, né? Quebrando toda a estrutura do gnosticismo do segundo século. Então, assim, nós entendemos que Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus. Então, naquele momento, ele mostrou para os seus discípulos que estava sendo tentado a não realizar a vontade do Pai. Inclusive, tem uma expressão chamada carne aqui. Essa expressão carne significa sarque, no original grego koiné. E ela significa desejo humano. Então, muitas vezes nós somos tentados, como Jesus foi tentado, a não realizar a vontade do Pai. E precisamos condicionar a nossa vontade à vontade do Pai, que é boa, perfeita e agradável. Uma outra coisa que me sai aqui aos olhos é que Jesus entendeu a vontade do Pai. Ele entendeu a vontade do Pai. E ele percebeu o seguinte, que o Pai tinha um propósito maior em sua própria vontade natural, discernindo os sinais e as circunstâncias. Então observe que teve momentos aqui nesse texto que Jesus ele sai em direção a 3 vezes para orar a sós e volta observando que os seus discípulos estavam dormindo. Irmãos, nós não sabemos o que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, disse a Jesus ali naquele momento. Lucas até fala que ele estava ali sendo consolado por anjos, e tem até uma expressão que diz que ele chegou a suar sangue, mas na verdade o texto fala que suar como gotas de sangue, até porque Lucas ele era um médico, e esse texto é um texto que se encontra em Lucas, e ele tinha alguns conhecimentos na área da medicina, e ele chegou a suar como gotas de sangue, então, segundo esse texto. Então, isso para intensificar a linguagem daquela época e dizer o quanto que Jesus estava sofrendo antes de ser entregue para ser morto na cruz do Calvário. O fato, irmão, que independente de você acreditar se ele suou sangue ou não, o fato é que Lucas queria intensificar o sofrimento dele. E, de fato, ninguém que está no momento pré-morte vai fazer churrasco, vai soltar um foguete, não é? Então nós precisamos entender que Jesus estava passando por um momento difícil e delicado, mas ele discerniu os sinais. Quando ele viu ali que Jesus viu ali que os discípulos estavam dormindo, então ele entendeu que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, era maior do que a sua própria vontade. E em último lugar, eu percebo que no último versículo, o verso 46 me diz o seguinte: Jesus, reconhecendo isso, reagiu intensamente, enfrentando a questão com coragem e destemor. Então, quando Jesus discerniu que a vontade de Deus de fato era que ele morresse na cruz do Calvário, e já sabia disso, mas a sua vontade estava falando mais alto, mas a vontade dele precisou ser reprimida para que a vontade de Deus fosse realizada. Então Jesus deixou a tristeza para lá, deixou a angústia para lá, chamou os seus discípulos e disse: vamos, levantemo-nos. E é isso que nós precisamos fazer. Quando a gente discerne a tristeza, a angústia e percebe que o tempo da tristeza e da angústia passou, nós precisamos nos levantar e precisamos ir em frente. Tem um texto que se encontra em Marcos, que ele fala desta forma assim mais abrupta. Ele diz assim: basta! Basta! Precisamos dar um basta.
na tristeza e na angústia. Olha, qual a conclusão que eu chego com isso? A conclusão é que Jesus passa por dificuldades e angústias, como eu também posso passar. E ele me dá um exemplo de como vencer a tristeza e a angústia, discernindo os sinais, chamando os amigos para perto, procurando um lugar secreto e, mais do que isso, dando um basta. E eu quero trazer esta palavra de orientação, porque o momento é difícil, o momento é de sofrimento, mas mais do que nunca, o momento é de vitória, porque depois de um deserto sempre vem um grande manancial. Que Deus abençoe a sua vida, que esta palavra possa abençoar o seu coração, o meu coração já foi abençoado por ela, e que em nome de Jesus possamos fazer com que esta palavra chegue ao maior número de pessoas que estão precisando vencer a angústia e precisando vencer a tristeza, em nome do Senhor Jesus. Que você tenha um excelente dia, Deus te abençoe.